Oi, seu noiadinho. Primo aqui na voz. Vim fazer um disclaimer aqui, uma explicação. Esse vídeo aqui tá cortado na metade, tá? Eu tive que cortar esse vídeo na metade porque o vídeo normal, o vídeo bruto, deu tipo 2 horas e meia de gravação. E como eu não tenho um computador da NASA, eu não vou conseguir renderizar 2 horas e pouca de vídeo e ainda postar esse vídeo no mesmo dia. Então eu cortei no meio, eu fatiei o vídeo e essa primeira parte ela vai cobrir a primeira e a segunda fase da eleição. A primeira fase sendo as perguntas que o taverneiro da época faz para os candidatos e a segunda fase sendo as perguntas que os telespectadores fazem para os candidatos. A terceira fase, que é o quebra-pau, que é candidato contra candidato, onde eles tentam vender o programa deles, eu vou deixar para outro momento. Se me cobrar a segunda parte, o vídeo vai demorar ainda mais para sair. Se não me cobrar, eu jogo a hora que eu quiser. Então é isso. Muito obrigado. Como todo mundo já sabe, né? A gente tem esse eventinho aí anual de resenha, Resenha X, pra definir quem será o nosso novo taverneiro, a nova pessoa que vai sentar nessa cadeira de merda e não fazer porra nenhuma durante uns 6 meses. Mas é um evento divertido, é um evento que gera risadas, então a gente continua fazendo. Como vocês sabem, a gente vai ter na primeira fase as perguntas diretamente do senhor Pintíssimo Molhado. No caso eu, e Marco Canalhão. Alguma graça, senhor candidato Pérez? Nada não, titio. Tá, tudo bem. Para a segunda fase, nós teremos as... Só um minuto, que eu me perdi na porra do infograma. E vai ser assim, entendeu? Que já que é a minha primeira vez aqui, eu tenho essa cartada aqui pra dizer que eu tô perdido pra caralho. Para a segunda fase, nós teremos as perguntas do público, né? Onde vocês, espectadores, vão ter a voz para perguntar pro candidato de vocês sobre alguma proposta do governo dele, ou se eles aceitam alguma sugestão que vocês têm em mente para o próximo governo. E para a terceira fase, a gente vai ter o quebra-pau, que serão os candidatos por eles mesmos, um contra os outros, onde a gente quer ver sangue, a gente quer ver resenha, e bandido quer resenha X. Sobre... algum problema? Novamente, candidato Pérez. Cara, eu tô com Estocolmo aqui, velho. Não sei. Hoje tá complicado. Não, tudo bem. Se tiver com um pouquinho de problema, vai lá beber uma água enquanto eu vou explicando aqui. Não, com certeza. Já tô com o meu cafezinho aqui, tô de boa. Peço perdão aí pela interrupção. Tudo bem. Continuando. O que eu quero propor nessa eleição, como regra para garantir entretenimento geral, tanto dos espectadores quanto dos candidatos, é que teremos regras novas. Eu preciso que cada candidato esteja prestando bastante atenção. Vocês terão 3, e eu repito, vocês terão somente 3 objeções que podem ser usadas em casos muito específicos. Quando eu tiver prestes a formular uma pergunta, vocês podem me interromper no meio dessa pergunta para dizer a palavra objeção. Quando essa palavra for usada, eu vou interromper a pergunta que eu estou desenvolvendo no momento e nós rolaremos uma roleta. Essa roleta contém efeitos especiais e bem adversos que podem e vão atrapalhar o candidato que vocês estão querendo afetar. Lembrando que esse candidato afetado pode ser direcionado no começo ou depois da roleta ser rolada. Entenderam? Alguma dúvida dos candidatos que estão presentes? Sim, candidato Barbosa, pode falar. Certo. Ok. Vamos começar com a pergunta para o candidato Barbosa. Você tem cerca de 2 minutos para responder essa pergunta assim que eu responder ela. E você tem direito de pedir para eu repetir essa pergunta se você não entender ela direito, ok? Eventos e propostas voltadas para o entretenimento
da taverna do Chifre Raivoso. Você tem alguma? Já tem alguma em mente? Ou tem algum esboço de alguma ideia para eventos? Ou para fomentar o entretenimento da taverna e a interação entre os membros, sejam eles de castas mais altas ou mais baixas? Houveram eventos no passado que geraram certo engajamento bom, que rolou aqui no servidor. Um deles, por exemplo, foi o evento do Showdown. Sim, é verdade. Eu não participei como jogador, mas eu estava lá assistindo, e foi de fato um evento muito divertido. A gente poderia repetir eventos como este e de outros jogos similares que envolvam tanto o pessoal que tem computador quanto o pessoal que tá preso no mobile, né? Porque infelizmente ainda tem muitas vítimas dessa pobreza aí material. Agora, para ideias em si que eu poderia ofertar, eu não pensei exatamente agora. Eu não consigo também ofertar um evento agora, tipo falar, evento X, evento Y. Eu não consigo pensar muito nisso, mas eu tenho certeza aqui de que com uma articulação com a galera, daria para chegar em um consenso do que seria mais legal para todo mundo. Ou pelo menos uma boa parte das pessoas. Perfeito, deu pra entender claramente o que você propõe. Não vou desenvolver muito pra não dar munição pra vocês na última fase. Partindo agora pro candidato Capotraste. Tô molestado, se o senhor puder repetir a pergunta, eu vou ficar agradecido. Certo. O tema da pergunta é sobre eventos futuros que você tem pro Taverna. Sejam eles eventos que já foram colocados no papel por sua pessoa, mas que não foram pra frente ainda, por falta de iniciativa, ou projetos que estão no começo de esboço, voltados para o entretenimento dos Rivalsers. Bom, no primeiro momento eu já tenho algumas ideias sim, só que antes de eu começar o próximo evento, principalmente graças ao João, ao apoio do Cedric e de outras pessoas, a Galdrive vem tendo muitos eventos aqui constantes. Eu tenho já a ideia, já tenho bastante coisa envolvida, mas antes eu queria pagar primeiro o último evento, que eu ainda não paguei. Sinto muito aí, rapaziada. Mas eu só queria seguir pro próximo evento antes de pagar exatamente bonitinho. Primeiro eu vou pagar, e aí sim a gente vai pro próximo evento. É um evento de escrita que vai abraçar todo mundo, tanto o mobile quanto o PC, e vai deixar a criatividade da galera fluir sem um tema fixo. Dito isso, o bagulho é Galdrai. Menos amor, mais Galdrai, rapaziada. É isso, merendado. Candidato Pérez, fazendo a mesma pergunta que eu fiz pro candidato Capotraste, você quer que eu repita a pergunta? Ou como vai funcionar o tempo de resposta que você tem? Ou tá tudo de acordo? Negativo, molestadíssimo. Certamente. Então, pode prosseguir. Muitas coisas nessa vida não vem fácil, como por exemplo, um bom computador para jogar jogos. É pensando nisso que no meu governo, o governo do caos, eu vou fazer com que não hajam mais essas limitações. Existem jogos que se adequam tanto ao mobile quanto ao PC, seja com emuladores ou com outros tipos de aparatos para que as pessoas possam se divertir e aproveitar. Por exemplo, o Roblox, um jogo que a comunidade do Taverna abraçou, ou o Mobile Legends, ou o League of Legends Wild Rift. Para o meu evento, eu trarei jogos, competitividade, caos, poder, fama, lucro, tudo isso tanto no mobile quanto no PC, para que não haja mais essa barreira tão filha da puta. Muito obrigado, molestadíssimo. Partindo para a próxima pergunta, nós temos uma aqui que acredito que você e alguns outros candidatos vão conseguir responder com clareza, com certo domínio. Como vocês pretendem trazer de volta membros antigamente ativos e que vem aparecendo vez ou outra no Taverna, e membros novos que vêm surgindo cada vez mais nessa comunidade, que vem crescendo, mesmo que seja de amigos para amigos, atraí-los para novas campanhas ou one-shots que acontecem dentro do nosso servidor. Senhor candidato Pérez.
Há algo que não se pode ir contra: a inovação. Com a inovação vem o progresso, e com o progresso temos a vitória. No meu governo, eu estarei trazendo novos sistemas, novas abordagens, como já estou fazendo com o Arcanjo. Trarei novas histórias, novas coisas para que as pessoas que se interessam por RPG e que estão aqui pelo RPG, membros antigos e novos, podem reaparecer, ressurgir das cinzas. Como, por exemplo, o nosso queridíssimo Daniel Antônio Furtado, que reapareceu para colocar novas coisas, novas funcionalidades nesse servidor que nós tanto amamos. Para restabelecer a confiança de antigos seguidores do Taverna e para convidá-los novamente, precisamos de inovação e caráter. É isso, molestadíssimo. Perfeito, perfeitamente colocado. Claro, direto e reto. Perfeito. Partindo agora para candidato Capostraste. Você quer que eu repita a pergunta? Ou conseguiu entender com clareza o que eu quis dizer? Eu consegui entender com clareza, senhor resenhadíssimo. Tá tudo bem. Primeiramente, já vou deixar claro, de peito assim eu tanco. E eu já falo claro aqui. Com uma campanha eu volto Coco de Paula e nosso querido Daniel. Com uma campanha. Mas, entretanto, contudo, todavia, eu não vou entrar nesse mérito agora. Como o nosso candidato Pérez aí falou e deixou bem claro, ele já vem trazendo novos sistemas. Também entrei nessa onda, né, junto dele. Estamos buscando novos sistemas para abraçar mais pessoas que têm essa visão diferente. Estamos trazendo aí o Vaezen, o Mortborg. Trouxemos Avatar, que vai virar campanha, porque todo mundo abraçou. É algo que não pode parar. A gente precisa realmente abraçar esses novos sistemas, mas também olhar para aquilo que já foi construído atrás. Campanhas antigas ou promessas antigas, como a nossa querida Craixia, que viverá sempre na nossa memória, pode voltar também, abraçando uma outra leva de jogadores veteranos que só estão esperando. Dito isso, eu faço as palavras do candidato Pérez no final as minhas próprias. Faço coro às palavras do candidato Pérez. Perfeitamente, dentro do tempo. Podemos ver que nossos candidatos vieram preparados e já com uma bagagem para essa pergunta. O que me surpreendeu, que eu realmente não esperava enquanto eu fazia elas, mas tudo bem. Candidato Barbosa, o senhor prefere que eu repita a pergunta ou não? Não, tá tudo bem, meu querido Melequintíssimo. Posso começar? À vontade. Certo. Fato é, e que teremos que encarar isso plenamente, é que a população homoafetiva do servidor é muito baixa. A verdade é que temos pouquíssimos membros que gostam de homens no poder no servidor. E com o intuito de trazer mais pessoas para o servidor, aumentar a população de femboys aqui no servidor para que todo mundo entenda como mulheres são subestimadas e podem ser facilmente substituídas pela população femboy, que ocupa tanto as funções de uma mulher quanto o de um irmão que está lá ao seu lado. Já as pessoas antigas, eu faço coro às propostas dos candidatos anteriores, que eu também gostaria de contribuir com mais sistemas, principalmente vamos voltar com sistemas voltados ao público LGBTQIA+, para aumentarmos a população, a minha proposta é aumentar a população homossexual, homoafetiva aqui do servidor, para fomentar a pederastia. Ok, candidato Barbosa. Dentro do tempo, você fugiu um pouco do foco da pergunta, mas ainda tá dentro dela, de certa forma, eu acho. Correto. Mas tudo bem, uma resposta bem adversa. Eu não esperava, mas vamos só partir para a próxima pergunta. Como eu tinha dito antes, a gente vai começar com você para inverter a ordem anterior.
Vamos para a pergunta crucial que nos fazemos a cada eleição que passa, mas que temos sempre respostas diferentes. Às vezes mais ácidas, às vezes não, mas sempre é bom pontuar essa pergunta. Abrir ou não abrir o servidor do Taverna para o público? Essa é a grande pergunta que muitos candidatos, que são feitas a muitos candidatos, e que agora eu faço ela para você, senhor candidato Barbosa. Perfeitamente. Como eu já disse na pergunta que me foi feita anteriormente, a população de fanboys aqui do servidor deve aumentar, ela precisa aumentar para que essa demografia se torne um público mais tanto atraente quanto predominante aqui no servidor. E sim, a verdade é que eu proponho um método híbrido, onde o servidor é, entre aspas, aberto, mas as pessoas que entram nele, a verdade é que a gente não precisa, a gente que está aqui há mais tempo, somos uma comunidade relativamente fechada, com um senso de humor muito único. Então é comum que pessoas que venham e cheguem aqui de repente fiquem assustadas e com medo do que podemos fazer. E a verdade é que sim, elas devem ter medo mesmo. Se elas não se adaptarem, elas não precisam ficar aqui, elas podem encontrar um lugar melhor para elas ficarem. Afinal, não precisamos agradar a todos. Mas a ideia, a proposta para este governo que proponho é achar o maior número possível de fanboys e resenhadores para aumentar a população deles aqui no servidor. Candidato Pérez, o senhor quer que eu repita a pergunta ou consegue prosseguir sem? Muito bem, vou começar então. Caro eleitor, lembre-se dos bons momentos. Lembre-se dos bons costumes, daquilo que fomentamos e criamos nesse servidor, daquilo que nós nos lembramos e daquilo que está próximo ao nosso coração. Na hora de votar, lembre-se, este servidor progrediu apenas com a motivação daqueles que querem trabalhar. Ele progrediu com a motivação daqueles que têm força para continuar e para serem melhores, sem depender de novos membros, sem depender de novo humor, sem depender de nada. Devo dizer que estou prontamente decepcionado com essa pederastia e devo dizer que o servidor não será aberto, ele não deve ser aberto. Nosso humor é único, nossas histórias são únicas e apenas em uma única sessão elas devem ser compartilhadas para o público, que é o caso do livro de Batista. Em qualquer outro momento, uma nova pessoa aqui traria cada vez mais problemas. Tivemos o exemplo de Mika, tivemos o exemplo de outras pessoas, Zidang, que não se adaptaram e ainda acabaram com a vibe. É isso, rebocadíssimo. Perfeitamente. Perfeitamente colocado. É uma opinião forte, uma opinião polêmica, mas carregada de energia que pode fomentar os nossos queridos espectadores. Muito bem. Partindo agora para o nosso candidato Capotraste. Quer que eu repita a pergunta? Ou consegue prosseguir? Pelo contexto aí eu consigo prosseguir sim, ô lambidíssimo. Pode ficar Perfeitamente. tranquilo. Primeiramente, queria dizer que essas ideias de adaptação e tudo mais, eu não concordo. Até porque no meu governo não vai ter marroraga nenhum pra se adaptar. Ou é ou não é. Ai, que tá com um negocinho que não sei o que, vai embora, mata, morre, bane. Porque, primeiramente, tivemos casos de pessoas dessa laia que o candidato Barbosa defende, que infelizmente é uma raça desgraçada, que entraram aqui, fizeram o maior bafafá, não sei o que, chegou lá, Metalbert, como por exemplo. Ou, querido falecido aí, infelizmente foram citados pelo Pérez, o candidato Pérez, e o cara roubou a cena toda, né? Foda aí, como é que eu vou desenvolver a frase? De todo jeito, não vai abrir, porque eu já fui a favor de abrir essa merda de servidor. Hoje em dia eu tenho que fechar mesmo, porque quando eu queria abrir, me crucificaram pra Cristo e me deixaram pra que os corvos de Prometeus me comessem. Dito isso, fecha tudo. E viva Galdrai, foda-se. É isso aí, ô lambidíssimo, pode lamber.
gostaria que o senhor mantesse a sua questão balançante no bolso enquanto a gente finaliza a eleição e a gente resolve isso numa outra hora oportuna, ok? Candidato Capotraste. Partindo para a nossa próxima pergunta, eu gostaria de lembrar que não se esqueçam que nós temos as objeções, elas são a atração principal dessa porra desse evento e eu quero muito usar elas. Então não se esqueçam, candidatos, vocês têm 3 objeções para serem usadas até o final dessa eleição e espectadores têm uma objeção para ser usada de forma unitária até o final dessa eleição. Ok? Então, prosseguindo para a próxima pergunta. Uma pergunta que, modéstia à parte, me orgulha de ser feita, porque foi feita de maneira original, não peguei de nenhuma outra eleição que aconteceu anteriormente. Portanto, pode trazer um pouco de surpresa para os candidatos. Sobre a criação de conteúdo com o Taverna. Vocês planejam fazer o quê? Planejam fomentar? Planejam apoiar ou discordam? Acham que o Taverna é um ambiente muito tóxico para esse tipo de coisa, de criação de conteúdo? Essa pergunta também abrange a tentativa que nós tentamos fazer do tão esperado projeto Taverna, trazendo merchandising com a nossa identidade visual que viemos construindo ao longo do tempo. Então esse é o tópico da pergunta, sobre criação de conteúdo em relação ao Taverna. O que você acha, meu querido candidato Capotraste? Perfeitamente, senhor remendadíssimo. Eu, como um criador de conteúdo já alinhado aos padrões do Taverna, afinal, como criador de Galdra, eu trouxe aqui alguns eventos e trago ainda uma campanha que tem a cara do Taverna. Eu vou ser direto ao ponto, nada funciona aqui dentro. Você pode ser o Papa criando um evento de caridade que vai dar errado. Não existe aqui uma força, uma comoção maior dos eleitores. Você pode ser uma criança precisando de dinheiro de câncer aqui dentro, que o máximo que você vai ganhar vai ser um trocadilho ou um mute na cabeça dado pelo Batista, tá? Isso se você for convincente o suficiente. Não te chamarem de crioulo mentiroso. Dito isso, minha opção é: ou a gente termina de vez com isso, ou a gente troca todo mundo. Todo mundo aí troca de mente, abre a cabeça aqui, tira a costura, troca o cérebro e começa a pensar diferente. Senão só vai dar ruim. Todo evento que tentar funcionar, criar aqui, ou todo conteúdo que a gente tentar colocar como nosso, até mesmo o fundo do Taverna tá dando falha às vezes. E olhe lá, quiçá, quem dirá fazer conteúdo, merchandising do Taverna. Eu acho que tem que trocar o eleitorado também. É isso aí, você tem nome pra chamar de tidíssimo, então vai ficar só isso aí mesmo. Perfeitamente colocado, candidato Capotraste. Partindo agora pro... Acho que eu me embolei nos candidatos que eu devia passar, mas foda-se, vamos continuar do mesmo jeito. Partindo agora, candidato Pérez, o senhor quer que eu repita a pergunta questionada a você ou tá de boa? Negativo, queridíssimo. Bom, o que falar, né? O que dizer? Há uma lástima, há uma maldição crônica, um câncer onírico que assola o Taverna desde o momento de sua criação. A falta de empenho e a falta de participação de todos. Há algo terrível entre nós. Há uma ameaça invisível que se esgueira de maneira insidiosa. E estes são os membros ausentes do servidor. São eles que não fazem as coisas darem certo. São eles que não ajudam nos eventos. São eles que não participam. E até mesmo aqueles que são ativos decidem por não participar, como é o exemplo do candidato Barbosa. Minha câmera até caiu. Candidato Barbosa é omisso. Candidato Barbosa não cumpre com as leis. Ele não segue o que lhe foi pedido.
Ele não deveria estar aqui. Ele estar aqui é uma ofensa, porque ele faz parte do grupo de pessoas que fazem com que o Taverna não dê certo. Criação de conteúdo depende de participação. Criação de conteúdo depende de colaboração. E para um candidato estar aqui fazendo parte desse grupo que não coopera, ele deveria ser linchado. É isso, bravíssimo. Perfeitamente dentro do tempo. Acabei de receber uma notificação aqui no nosso querido chat. Então, antes de eu direcionar essa nossa pergunta novamente para o candidato Barbosa, eu gostaria de uma confirmação. O senhor realmente quer usar objeção contra o nosso candidato Pérez? Dúvida, isso me isentaria de responder a pergunta Não, de agora? de forma alguma. Você ainda vai responder a pergunta dentro do tempo. Perfeito. Então, sim, eu gostaria, já que... Vamos testar a mecânica aí, né, pô? Perfeitamente, candidato Barbosa. Certíssimo. Bora. Eu quero que todos aqui entrem na transmissão que eu vou disponibilizar para vocês na minha tela, da nossa queridíssima roleta das objeções, ok? Perfeitamente. Todo mundo vendo a tela aqui, a roletinha do lado. Vamos roletar agora. Torcer para ver o que cai na roletinha. Vamos lá, rufem os tambores e... Incriticável! É o destino. A carta com efeito incriticável foi direcionada a você, candidato Pérez. O que significa que na sua próxima pergunta, se você responder essa pergunta de forma mais ácida ou até mesmo direcionando ódio para outro candidato ou soltando farpas, o senhor receberá uma objeção para a sua próxima pergunta automaticamente. Correto, candidato Pérez? Só se garante com cartinha. Perfeitamente. Lembrando que isso vale para a sua próxima pergunta. Então, da próxima vez que eu direcionar essa pergunta para você, tenha ciência do efeito dessa carta, ok? Bom, já que o efeito foi rolado, vamos voltar à programação semi-normal. O núcleo dessa pergunta é sobre a criação de conteúdo com a imagem do Taverna do Chifre Raivoso, não importando se são sobre membros específicos ou um grupo de membros específicos. Esse é um tópico interessante porque ele casa muito bem com uma das perguntas anteriores que você fez, que foi a questão sobre abrir ou não o Taverna. Essa marketização do Taverna pode oferecer uma oportunidade imensa de trazer novas pessoas para cá. E, apesar das críticas voltadas a mim pelo candidato Pérez, eu tenho que destacar o mérito dele porque ele faz conteúdos com gameplays aqui do Taverna genuinamente muito engraçados. E eu acho que seria um desperdício não veicular essas formas de mídia para aumentar mais o servidor e trazer mais pessoas para cá, porque se a gente mostrar para o mundo como somos resenhudos, mais pessoas resenhudas virão para cá. E por mais que os outros candidatos não estão de acordo em abrir o servidor, eu acho que esse é um método de filtragem interessante, porque se você mostra em vídeo como é o seu humor e como é a sua forma de ser com os outros, é muito provável que você vai filtrar um grande número de pessoas que não vai querer estar aqui, né? Além disso... Não, calma, eu tenho quanto tempo ainda? Só pra saber o quanto você tem cerca de 30 segundos. Ok. E além disso, eu também gostaria de contribuir com esse tipo de vídeo, conteúdo e tudo mais, porque eu mesmo já tenho uma certa experiência aí com criação de conteúdo. Quem lembra das lives que eu fiz de um RPG streamado, Alter Impact e tal. Eu acho que se casar os ideais do Pérez, as gameplays do povo, os eventos que a gente pode fazer aqui, daria uma solução muito boa para trazer pessoas novas que, de fato, somem ao servidor e não só causem o caos, como os nomes que os candidatos citaram. Vou ter que te interromper brevemente, porque o meu tempo foi contado. Então tudo bem. Ótima resposta, excelentíssima resposta. Respondeu também abrangindo na criação de conteúdo sobre mídias audiovisuais.
Partindo para a próxima pergunta, a penúltima pergunta dessa primeira fase. A pergunta é principalmente visando a customização do nosso servidor em questão de chats e cargos. Como vocês planejam fazer esse processo? Vocês planejam continuar deixando esse trabalho para os membros clássicos que tomam conta dessas tarefas, como o senhor candidato Pérez, ou até mesmo o Pavão, que anda fazendo isso mais ativamente? Ou vocês planejam chamar mais pessoas que vocês veem potencial para customizar esse tipo de tarefa? Minha pergunta vai começar pelo candidato Capotraste. Nossa. Capotraste, desculpa. É que eu pensei que a ordem tinha invertido porque começou com ele na pergunta passada. Perdão, mil perdões. Perfeito. Pode continuar, candidato Capotraste. Não, perfeito, senhor canalíssimo. Começando então com a minha ideia. Claramente a gente tem grandes dois nomes, né? Finalização. O candidato Pérez é um exemplo, o outro seria o nosso Pitarello. Mas eu vejo potencial também me criticarão, me chamarão de tolo, às vezes de louco. Mas falaram o mesmo de Santos Dumont e ele inventou o avião. Então, revolução sempre vem da loucura. Eu vejo potencial nela. Creio que ela possa ser uma adição, uma somatória, pois ela enxerga o mundo de forma diferente. E se é diferente, é bom. Ela vai achar caminhos que nós não vimos antes. Mas se tudo der errado, a gente volta pro tradicional, até porque melhor do que tá não fica. Mas piorar sempre pode. É isso, senhor canalíssimo. Muito obrigado, hein? Perfeitamente, dentro do tempo. Certo. Candidato Pérez, prefere que eu repita a pergunta? Ou você pode prosseguir com o que você já tem? Negativo dementadíssimo. Perfeito. Pode Muito mandar bem. bala, então. Para a customização do servidor, no meu governo, eu colocarei o caos em ordem. Eu colocarei pincéis na mesa, lápis e lapiseiras em prova. Os artistas e as artistas do nosso servidor trabalharão para a customização dele. Teremos pintores de rodapé, teremos wallpapers, teremos banners, teremos ícones totalmente originais feitos pelos nossos artistas. Eu sou muito bem casado com uma artista, dá pra ver na minha aliança. E eu colocarei ela para trabalhar como um bom marido, porque no meu governo, mulher trabalha. No meu governo, mulher tem honra, e no meu governo, as mulheres são representadas. Uma delas também é a Kiki, minha irmã de autismo, e uma pessoa que eu tenho muita consideração. Mesmo que custe dinheiro, eu tirarei do meu bolso para fazer com que o Taverna seja lindo novamente. Mic off. Perfeitamente colocado o candidato Pérez. Conseguiu se manter na linha ali para não começar a se passar para cima de outro candidato. Então, felizmente para alguns e infelizmente para outros, o efeito da carta incriticável não está entrando mais em vigor. Partindo agora para o candidato Barbosa. Quero fazer uma objeção, doutor. Perfeitamente, candidato Capotraste. Roda a Vai cair incriticável, hein? Vai cair incriticável, hein? Acho que não cai duas vezes. Aí. Talvez, mano. Kojima Levels of Riding, tá ligado? Talgado não deixaria. Um raio cai duas vezes no mesmo lugar. Mas vai lá. Eita. Perfeito. Estamos de frente para a roleta nova mais uma vez. Rufem os tambores. Achei que tinha travado. Candidato estrangeiro. Candidato Capotraste, o senhor gostaria de direcionar o efeito desta carta para quem?
definitivamente pro candidato Barbosa, que ele sustente a falácia que ele vem falando. Perfeitamente. Ele escolhe Essa o Diogo carta- também ou eu escolho? Não. Aqui você não escolhe porra nenhuma, parceiro. Eu só Calma queria aí. detalhar, como você é o candidato defensor dessa minoria desgraçada, aproveita e incorpora, né? Faz o papel deles de se travestir, se traveste aí de um estrangeiro árabe e faz o teu papel. Não, Senhores. na verdade os árabes Senhores? não gostam de fanboys, então não dá pra ser um árabe. Vamos segurar as emoções aqui. Mas guardem todas as suas munições pra última fase dessa porra. Se acalmem. Basicamente, o efeito da carta candidato estrangeiro é que, de acordo com a nossa segunda roleta, que eu tenho em mãos, eu irei rolá-la, e o candidato afetado em questão deverá responder a sua próxima pergunta, no caso a de agora, com o sotaque roletado. Então, rufem os tambores duplamente agora, para a segunda roleta. Genial. Divônico! Perfeito! Peraí, não, deixa eu até beber água aqui. Perfeito. Certo, perfeitamente, candidato Barbosa. O senhor terá que responder a sua pergunta de agora com um sotaque perfeitamente divônico, minha amiga, totalmente babilônico. Perfeito? Perfeito, né? Vamos começar? Quando o senhor quiser. Muito Quando a bem, diva senhor. quiser, perdão. Muito obrigado. O Diva poderia repetir a pergunta, por favor? Por favorzinho? Perfeitamente, Diva Barbosa. A pergunta em questão, ela se trata de decoração de cargos e canais em datas comemorativas do servidor ou de eventos próprios do servidor. O senhor planeja colocar Senhor não, outros membros para senhor cuidar não. disso? Diva, perdão. Muito obrigado. Diva Barbosa, o senhor planeja colocar outras pessoas encarregadas disso ou permanecer aqui as que já cuidam disso atualmente? O que a Diva deseja fazer? A verdade, meu Diva, é que a gente tem um elenco muito babilônico, muito no mesmo hit da Taylor Swift e outras divas do pop, né? A verdade é que tanto a ave desgraçada, nosso querido Pitarello, quanto a incrível babilônica Kiki já são um elenco muito promissor aqui pro Taverna. Mas podemos elencar mais pessoas. Nós temos aqui a artista já previamente citada, Nana. Nós temos outras pessoas que manjam de edição, como o macho escroto do candidato Pérez, né? E também outros nomes que podem complementar para a personalização desse servidor de uma maneira que ele fique perfeitamente LGBTQIA+, gay. Vamos fazer uma comemoração LGBTQIA+, nesse servidor no mês do orgulho. Perfeitamente colocado, Diva Barbosa. Tendo em vista isso, o efeito da carta candidato estrangeiro não está mais em vigor. O senhor pode voltar ao normal, a ser uma pessoa normal, né? Certo, E parece até que foi o destino, não é mesmo? Você começou a falar na língua proibida e nosso convidado especial e membro especial do Taverna Bellatrix acabou de se juntar. Seja muito bem-vindo. Ok, tá. Vamos continuar com a série de perguntas. Vamos agora para a última pergunta da nossa primeira fase da eleição, para prosseguirmos com a próxima, que seria a pergunta dos nossos queridos espectadores. Diretamente para os nossos candidatos, uma pergunta que eu apelidei de pergunta tavernística. Como vocês puderam ver, no meu governo eu não fiz porra nenhuma, eu só sentei a bunda na cadeira e fiquei ouvindo as pessoas falarem o que eu deveria e o que eu não deveria fazer. Algumas eu rejeitei, algumas eu aceitei. E eu gostaria de perguntar para vocês, os senhores planejam tirar as suas ideias do papel ou somente ouvir as sugestões que vêm até vocês
e agir mais como nesse intermédio, assim, um taverneiro mais passivo, mais pelas sombras ali, que só chega e interage de vez em quando, mas não arquiteta muitos eventos por si mesmo. Começando a pergunta, direcionando ela para o candidato Pérez. Estou sem minhas correntes. Bom, no meu governo não houve sugestão alguma. Eu fiz literalmente tudo sozinho. Eu coloquei a mão na massa, eu enfiei ali, eu esculpi, arquitetei o ápice que foi essa taverna. Então, nesse meu governo não será diferente. Eu farei as coisas do meu modo. Claro, com a ajuda dos meus asseclas, dos meus seguidores, dos meus seguranças. Até caiu o bagulho aqui na minha aura. Com a ajuda deles, eu poderei aparar uma aresta aqui ou ali, mas sempre será direcionado com a minha mente, com o meu poder, com a minha mente louca de um mago. Eu conseguirei trazer este servidor de volta ao seu auge, ao seu apogeu. E é isso. Perfeito. Estupradíssimo. Partindo agora para o nosso querido candidato Capotraste. O senhor quer que eu repita a pergunta? Opa! Jogaram objeção aí, ô merendíssimo. Parece que temos uma objeção vinda dos espectadores. Gostaria de perguntar, os outros espectadores em questão, eles aprovam essa objeção ou gostariam de segurar ela? Por que esse filho de uma puta tá objetando, hã? Objeçando, hã? Bom, isso aí quem sabe é só o nosso querido espectador pavão. Perfeito, temos duas Guarda esse desaprovações. objequici. Perfeito, temos 3. Visto que tivemos esse pedido recusado por 3 pessoas, e como não temos muitos espectadores nessa eleição, infelizmente, infelizmente vamos ter que ignorar a objeção dada pelo nosso querido espectador Ave Maldita. Continuando com a eleição normalmente, candidato Capotraste, o senhor gostaria que eu repetisse a pergunta ou consegue prosseguir com o que você lembra? Senhor roubadíssimo, eu gostaria que o senhor repetisse por obséquio. Essa pergunta, ela tem como foco saber mais o seu perfil como um taverneiro. Você planeja ser um taverneiro que escuta mais sugestões de outras pessoas que têm ideias de eventos ou algum merchandising do taverna, qualquer que seja, ou você planeja ser mais um taverneiro ativo que constrói os seus próprios eventos e não espera nada vindo de terceiros? Perfeito. Bom, senhor filho da putíssima, já abrindo aqui a ideia, primeira coisa que coisa de passivo é com o candidato Barbosa, eu já discordo totalmente. Passivo tem que se fuder. Segundamente, que comigo só fecha os aura mais ego. Então, se está comigo e tem a minha aprovação, acreditarei nestes que estarão ao meu redor de olhos fechados. Porque ciente eu de que na minha ausência, eles serão capazes de lidar com qualquer problema. De forma geral, eu ficarei na frente, no fronte de batalha, organizando tudo que possível. Mas claro que escutarei tanto o meu braço esquerdo quanto o meu braço direito. Dito isso, nós, o povo tavernístico, precisamos nos unir frente ao fantasma invisível do homossexualismo. Termino por aqui, senhor arrebentado. Perfeito. Faltando apenas alguns segundos pra sua fala acabar, você conseguiu encaixar bem. Conseguiu transmitir muito bem a sua mensagem. De forma bem direta e um pouco coloquial. Partindo agora para o nosso querido candidato Barbosa. O senhor deseja que eu repita a pergunta ou o senhor consegue prosseguir? Eu consigo prosseguir. Muito obrigado, seu metedíssimo. Perfeito. Diferente do que a corja homofóbica
está dizendo sobre meu nome, eu não sou o passivo. Afinal, aqui no Araçás, onde eu moro, eu sou conhecido como o predador dos fanboys. Não há um gay neste Araçás que não está com o seu cu alargado desde minha mudança para cá. Mas, voltando ao ponto de foco, como muitas vezes já aconteceu durante minha carreira como mestre, eu tive que, como, né, outros mestres não se ofereceram para narrar algo que eu queria jogar, eu tive que ir lá e mestrar algo para os meus amigos terem uma experiência legal que eu gostaria de ter para compartilharmos. Objeção, meredadíssimo. Objeção onde, Pérez? Objeção onde? Objeção candidato? total. Objeção Eu total. queria retrucar este filho da puta. Onde? Não fica possível. Onde? Você está colocando as suas opiniões do que você acha que é correto no meio dessa eleição na frente do povo. Tá vendo? Você está louco? Senhor candidato Pérez, eu preciso que o senhor se controle, que o senhor se contenha, enquanto o nosso querido candidato Barbosa finaliza a fala dele. Mas Você terá tempo suficiente. Senhor Mic off. Capotraste, com licença. Ele tá mentindo na O frente do senhor povo. Printíssimo está falando, o senhor está duvidando da minha autoridade perante esse tribunal? Jamais, senhor viadíssimo. Peço perdão. Perfeitamente. Então eu peço para que os senhores se controlem novamente e deixem o candidato Barbosa terminar a sua fala, pois vocês terão tempo suficiente para fazer isso na terceira fase, eu garanto. Pode prosseguir, senhor Barbosa. Você ainda tem 40 segundos para terminar a sua frase. 40 segundos, muito bem. Como eu estava dizendo, eu não serei o passivo durante meu tempo como taverneiro, quando eu for eleito. A verdade é que não há coisa que se faça melhor quando você coloca as suas próprias mãos na criação desse algo. Então, com a minha liderança e a ajuda de meus colegas da administração, faremos uma taverna melhor do que a proposta pelos outros candidatos, que estão claramente apenas atacando. Perfeitamente colocado, candidato Barbosa. Dentro do tempo também. Com isso, eu finalizo a primeira fase, a primeira série de perguntas feitas por mim. E agora nós vamos, depois de um breve intervalo, entrar na segunda fase, onde os espectadores podem subir ao palco, fazer perguntas para os nossos queridíssimos candidatos. Como eu disse antes, eu vou fazer uma pequena pausa, porque eu preciso beber um pouco de água, eu tô falando pra caralho, eu nunca falei tanto na minha vida, até mesmo quando eu tô totalmente desmutado em causativas. Portanto, eu peço que vocês esperem, a gente volta mais ou menos ali pelas 7h30, aconselho os espectadores também que preparem as suas perguntas e os candidatos que bebam um pouco de água. E se preparem para as perguntas dos espectadores também. Papo reto, filho, calor pra caralho usar tudo isso, vai tomar no cu, irmão. Quando eu terminar, seu viadinho, você vai ter 2 buracos que você vai poder chamar de buceta. Perfeito. Agora com os 3 candidatos com a câmera ligada. Olha que lindeza, mano. Caralho, tô muito emocionado. Meu Deus. Vamos continuar com a nossa eleição, partindo agora para a segunda fase, onde nós teremos os nossos queridos espectadores para perguntar diretamente a um dos candidatos. Deixando bem claro que cada espectador só pode direcionar suas perguntas para o candidato uma vez. Ou seja, se você tem uma pergunta para o candidato Capotraste, e depois de você ouvir mais alguma série de perguntas de outros espectadores, você formulou outra pergunta. Você pode entrar novamente para fazer sua pergunta, mas você não pode direcionar essa pergunta para o mesmo candidato que você selecionou antes. Lembrando que as objeções ainda estão de pé, os espectadores ainda estão com uma objeção. O candidato Capotraste e o candidato Barbosa estão com 2 objeções restando, e o nosso querido candidato Pérez até agora não gastou nenhuma objeção, o que faz ele ter 3 objeções até então. Com isso, eu peço para os
que estão expectando essa candidatura, levantem suas mãos ali no chatzinho da peteca e a gente vai estar organizando certinho a ordem de quem mandou primeiro para poder se desmutar e fazer a sua pergunta. Ok. Perfeito, já temos 2 pessoas. A gente já dá para começar com isso, enquanto outras pessoas vão pensando em algumas perguntas para se fazer para os candidatos. Eu peço então para que nossa querida espectadora Madu se desmute. Fala. Você deseja direcionar a sua pergunta para quem? Qual candidato? Para o candidato... Pérez. Certamente. Você vai poder direcionar a sua pergunta. O nosso querido candidato Pérez vai ter 1 minuto para responder. Se você ainda assim não entendeu direito a resposta dele ou quer que ele desenvolva um pouco mais essa ideia, você pode dizer ao final da resposta dele e será adicionado mais 30 segundos para ele complementar a resposta dele, certo? Certo. Pode mandar bala na pergunta então. Bora lá. A minha pergunta é sobre a Mudai. A Mudai é um jogo onde todo mundo participa, todo mundo coleciona, aprimora sua coleção e se diverte ali trocando e tentando conseguir os personagens de cada um. Eu quero saber se o candidato Pérez entrar no mandato, o que ele vai fazer a respeito sobre pessoas que seguram coleções de outras e também sobre pessoas que já estão sumidas há um tempo da Mudai e que simplesmente não se comunica nem nada do tipo com outras pessoas que querem trocar e que elas têm personagens que essa pessoa coleciona, por exemplo. É isso que é a minha pergunta, porque isso empaca muito em muitas pessoas, porque pra mim a Mudai é algo para se divertir e colecionando aos poucos. Então, outras pessoas que já têm, pegando isso de outras pessoas não querendo trocar ou simplesmente só sumindo, atrapalha bastante. Quem gosta de jogar, essa a minha pergunta. Certinho. Bom, é fato que a Mudai é um ecossistema muito sólido, muito presente e muito bem arquitetado no nosso servidor. Foi criada uma sociedade, um grupo de pessoas que fazem trocas, fazem o escambo ali de personagens. Para as pessoas que não colaboram, para as pessoas que não trocam, para as pessoas que não estão aqui para trocar, eu digo wipe. Terão suas coleções incendiadas. Atearei fogo, quebrarei suas pilastras, matarei sua família e cuspirei na cara do seu gato. Se você não auxiliar nesse sistema, se você não estiver a par do ecossistema da Mudai, você terá sua coleção desfeita. Agora, para pessoas que seguram personagens, eu diria que isso vai das táticas de negociação e manipulação de cada um. Eu, por exemplo, tenho meus joguetes, tenho meus asseclas que caçam para mim personagens de JoJo. Como, por exemplo, o Danny Go, meu palhaço favorito. Ele caça como um cão e fareja todos os personagens que pode. Outro exemplo é o Concorde, que também está fazendo a mesma coisa. Então vai da sua capacidade... Candidato Pérez, eu vou ter que interromper o senhor rapidamente, porque o tempo se excedeu um pouco. de negociação, é isso. Então, Mic off. já que o tempo se excedeu, vou ter que te cortar, infelizmente. Espectadora Madu, com esse tempo de fala que o candidato Pérez teve, você conseguiu compreender, conseguiu entender o que ele quis dizer, o que ele propõe em relação à sua pergunta, ou você quer que ele desenvolva um pouco mais? Sobre a minha, que eu fiz basicamente quase 2 perguntas numa só, sobre a minha primeira, que foi sobre quem some e não dá notícias,
eu entendi perfeitamente, mas sobre pessoas que seguram coleção, eu acho que eu não deixei muito claro a minha pergunta. Eu queria que ele desenvolvesse mais, porque eu digo pessoas que simplesmente colecionam, e a gente tem o que elas colecionam, mas simplesmente elas não querem trocar só porque não querem, entende? Certamente. Então... Se ele puder desenvolver isso. Ok. Mais 30 segundos para candidato Pérez. Mic on. Continuando. Caso as pessoas não troquem porque elas não querem e deliberadamente não oferecem nada em troca, não ajudam no ecossistema, essa pessoa terá um tempo limite de, não sei, 1 mês, talvez 2 semanas, para poder resolver isso com a pessoa. Se a resposta dela for continuar com o personagem, aí nós teremos que acionar a nossa staff para tomar as medidas necessárias para manter o ecossistema. Mic off. Perfeito. Dentro do tempo. Espero que você tenha compreendido, espectador amador. Espero que ele tenha te esclarecido a dúvida que você tinha em relação a essa pergunta. Que será colocada no governo dele caso ele seja eleito. Esclareceu sim. Obrigada. Ok. Nós vamos conseguir prosseguir com a ordem da lista. Gostaria de chamar para o nosso palquinho imaginário nosso querido candidato Pavão. Candidato? Espectador Pavão, peço perdão. Mais conhecido como Ave Maldita também. Não, posso ou ser Maldito candidato, se todo quiser. mundo. Não, você não quis ser candidato, você não vai ser candidato agora, né, seu filho da Pra puta? você eu posso ser. O senhor pode, por favor, fazer a sua pergunta para um dos candidatos? Sim, senhor. Então, a minha pergunta ela é direcionada para o candidato Capotraste, mas serve como uma reflexão para todos. Eu acho que é importante para todos pensarem um pouco sobre isso. Candidato Capotraste, eu queria saber se seu mandato vai ser focado em servidor, em RPG ou nos dois. Que eu vejo o candidato falando muito por aí do Foundry e falando um pouco de eventos, de tanecas, do Caverna e comunicação com a staff. Isso é algo que eu vejo que muito mandato do servidor falta. E eu queria saber se o candidato vai focar no server como um todo ou se ele só pretende organizar mesas, como está fazendo aí, one-shots e coisas do tipo, e deixar um pouco de lado os eventos. Perfeitamente. Conseguiu compreender a pergunta do nosso querido espectador, candidato Capotraste? Conseguiu falar a mesma língua que ele, felizmente, graças a Deus. Certamente. Então, tempo na tela, você tem 1 minuto para responder. Pergunta muito boa, Murilo. Vou me direcionar à sua pessoa diretamente. E pretendo sim conversar com a staff. Já é algo que eu tenho em mente. Não nessa questão das tanecas do Caverna, porque isso era uma coisa de governos passado. Um governo que eu prefiro que seja enterrado nas areias da história. Mas sempre quero conversar com a staff nesse quesito. Inclusive, tenho que deixar claro que eu sempre quis fazer o Oscar do Taverna. Fiquei te enchendo o saco pra fazer o design e até hoje nunca funcionou. Então a gente tem que conversar isso. Se eu entrar, eu vou puxar seu rabo, porque a gente vai botar esse trem pra funcionar. A minha ideia é balancear os dois, servidor e RPG, e sempre que possível, deixar as nossas mesas com mais qualidade possível. Cedric já segue esse caminho, o candidato Pérez, né, perdão. E eu quero que outros mestres também sigam sempre com o meu auxílio, se possível. Vamos juntos fazer uma taverna mais Galdrai. Perfeitamente. No limitinho do tempo. Muito bom, candidato Capotraste. Com a resposta dele, querido espectador. Candidato. Querido espectador, Ave Maldita, o senhor conseguiu compreender o que ele quis dizer, a mensagem que ele quis passar? Ou o senhor quer que ele desenvolva mais? Muito bom, sim, senhor Pentíssimo. Pode puxar meu rabo, candidato, pode puxar meu rabo. Não tem problema. Tem bastante rabo pra puxar. A gente pode deixar isso pro after da eleição, rapaziada. A gente sempre tem essa opção, assim. Senhor Auradíssimo, eu só queria citar uma coisa, que durante aquela provocação do Pavão dizendo que poderia ser um candidato pra você, eu senti uma certa tensão. Eu creio que nós aqui, os candidatos,
podemos estar atrapalhando alguma relação. Isso é puramente imaginação sua, candidato Capotraste. A gente vai prosseguir com a eleição normalmente e a gente deixa esse assunto para outra hora, certo? Não, fica à vontade, senhor auradíssimo ego. Perfeitamente. Vamos continuar com a ordem dos espectadores que gostariam de fazer uma pergunta aos candidatos. Aos espectadores novos que acabaram de chegar. Estamos na segunda fase da nossa eleição. Então, se os senhores quiserem fazer alguma pergunta, por mais que não tenham assistido alguma parte da eleição, a primeira parte, podem se disponibilizar ali no chat da Cal. Pedirei para que nossa querida e eterna primeira dama do Taverna se desmute, espectadora Nana, para fazer a sua pergunta ao candidato. Olá, boa noite. Eu vou ser direto, vocês já sabem sobre o que eu vou perguntar. A minha discípula já perguntou sobre isso. Mas existe uma pessoa em específico que empata muito a nossa foda na Mudai, perdão a linguajar. Então, tem gente falando sobre evento, tem gente falando sobre caneca, tem gente falando sobre muita coisa, mas eu quero saber qual que é o maior demônio da Mudai, que é a porra do meia-noite. E eu quero direcionar isso especificamente pro candidato Barbosa, que defende a raça desse ser. Posso responder, meu caro metidíssimo? Claramente, candidato Barbosa, o senhor tem 1 minuto de resposta. Muito bem. Apesar de eu defender a raça homossexual como minhas presas em potencial, a verdade é que eles serem ou não, eles darem ou não a bunda, não os isenta de suas responsabilidades legais para com o servidor. Eles não serão defendidos à torta e à direito. Não, eles ainda terão que pagar pelos seus crimes. E eu concordo. Se o meia-noite não interage com a Mudai, que sua coleção seja distribuída para aqueles que a desejam. Esses são os ideais socialistas. E esses são os ideais certos. Perfeito. Uma resposta curta, direta e rápida, objetiva. Gostaria de perguntar, espectadora Nana, apesar da resposta ser um pouco curta e direta, você tem alguma dúvida a mais? Ou não conseguiu entender alguma parte da resposta do candidato Barbosa? Eu só tenho uma coisa a falar. Pela resposta dele ter sido tão curta, eu só posso dizer que eu odeio viados. Com exceção do Bellatrix, deixando bem claro. Certamente, bem colocado. Então, passaremos para o próximo espectador que tem alguma pergunta para o candidato. Eu vou pedir para o nosso queridíssimo e novíssimo espectador Kobold se desmutar e vir aqui fazer a sua grandiosa pergunta para os candidatos. Perfeitamente, nosso merendíssimo. Bem, uma boa noite a todos os candidatos, uma boa noite a todos os espectadores, primeiramente. É a minha primeira vez aqui. E bem, vejo que nessa nossa eleição temos um candidato um tanto fixado com um certo tipo de gente. Esse candidato sendo o candidato Barbosa e seu estranha ficção com fanboys, pessoas do gênero homossexual. E bem, aliados gerais da espectro LGBT. Como sabemos, o histórico do Taverna vai um tanto contra estes seres, por mais que há tempos que convidamos já seres desta laia para o nosso cantinho, para, bem, expressarmos nossa mente nos RPGs ou sermos apenas meramente um grupo de conversa, mas vendo como outros candidatos estão contra, ou melhor,
julgando bem descaradamente seus gostos peculiares em trazer estes seres para nossa taverna, eu gostaria de perguntar mais diretamente, então. Por quê? Qual o motivo exato para este ser, principalmente o seu slogan de candidatura, Candidato Barbosa? Perfeitamente. Uma questão sobre os ideais do seu governo, candidato Barbosa. O senhor tem 1 minuto para responder. Eu posso só perguntar pro Kobold, tipo, mais sobre a pergunta? O que exatamente seria o mais? Quando você questiona os ideais da minha campanha, você quer dizer o que exatamente? Você quer dizer o porquê eu os defendo ou o que me levou a trazê-los? O que levou a trazê-los, sim. Entendo. Bom, agora eu vou responder, tá? Merendis. Exatamente. Certinho. Temos aqui pessoas incríveis da comunidade LGBTQIA+. Você, incluso, Kobold, é um grande amigo nosso aqui do servidor. E eu acho que essas pessoas poderiam adicionar mais ao servidor. E eu queria basicamente criar um espaço mais seguro e que oferecesse oferecesse aliados a essas pessoas para que elas não se sentissem solitárias, se sentissem mais acolhidas nesse servidor, que é um servidor, afinal, apesar de ser de família, é uma comunidade que acolhe pessoas muito diversas, e eu gostaria que acolhessem mais essas pessoas. E é por isso que eu estou com esse objetivo de governo, criar um espaço mais adequado para essas pessoas também. E é por isso que eu os trago à tona. Certo. Dentro do tempo, querido espectador Kobold, o senhor não conseguiu entender alguma parte da querida resposta do candidato Barbosa? Queria que ele desenvolvesse mais essa ideia? Ou não? Certamente, eu gostaria que ele desenvolvesse, principalmente dando em vista com o ponto que eu levantei sobre a visão dos próprios outros candidatos em, trazer pessoas do ramo LGBT e sua oposição, até certo nível, à ideia. Eu tenho só mais 30 segundos ou o tempinho que sobrou? Contadíssimo. Eu vou dar essa colher de chá, eu vou somar os 2 tempos que sobraram, você tem 45 segundos. Muito bem, obrigado. O Kobold tá me ouvindo? É porque ele começou a se mover de repente. Sim, estou ouvindo. Não, muito bem. Bom, maçãs podres existem em qualquer árvore, isso não é algo que pode se escapar. É verdade, existe por mais que discreto e disfarçado, um preconceito ainda em todos os ambientes da nossa sociedade e, querendo ou não, até nesse microcosmo taverna. Então, eu gostaria de criar esse lugar propício para essas pessoas, mesmo aqui, mesmo num lugar como taverna, que é um lugar tão resenhador. Certamente. Por isso. Perfeitamente. Dúvida sanada, eu imagino, espectador Kobold. Sim. Peço então para que desça do nossa queridinha bancada aqui. E eu gostaria de perguntar, mais algum espectador de fora tem alguma pergunta que deseja fazer pro candidato? Não, Mark, ninguém tem pergunta nenhuma pra fazer, porque é aqui que começa a terceira fase, onde é candidato contra candidato. Como eu havia dito lá no começo, a terceira fase vai ser num vídeo de parte 2, então não vai sair agora e não vai sair nem tão cedo, porque eu preciso editar aquela parte. Então é isso, muito obrigado por terem assistido, foi bem engraçadinho. Spoiler, eu ganhei. Mas enfim, esperem grandes coisas da parte 3, tá? É bem engraçado. Tchau.